é que se deu o advento da linguagem, né, na espécie humana. Porque a linguagem não é algo natural da espécie humana, né? Pelo contrário, quando se fala em linguagem, a gente está no plano do artifício. Então, a gente está no plano do artificial. Então, foi necessário uma certa passagem, né, que em antropologia a gente falaria da natureza para a cultura. Tá? Então, o advento da linguagem, né, vocês imaginem, em algum momento na história da espécie humana, a gente passou a ser capaz de transmitir a nossa experiência adquirida. Quer dizer, isso foi uma revolução, porque até então nós não tínhamos, enquanto espécie humana, essa capacidade, né? E conforme vocês notam no texto do Benveniste, é isso que as abelhas não têm. Tá? Então, assim, as abelhas elas têm um tipo de comunicação que é um código de sinais, que não se baseia na linguagem. Né? E o que é um código de sinais? Né? São referentes fixos a partir dos quais a comunicação se opera. Então, é a colmeia, é o alimento e é a dança. Então, a abelha, ela, de certa forma, consegue comunicar, né, às suas parceiras da colmeia onde é que está determinado o alimento, a partir de uma dança na qual ela angula, faz umas certas angulações corporais e consegue, de certa forma, a partir desse referente, né, objetivo, o alimento, mostrar às outras abelhas da colmeia qual é a direção na qual esse alimento se localiza. Tá? Então, a gente está falando de um tipo de comunicação que se dá por um referente objetivo, que ela é fixa, né? Quer dizer, a abelha ela não é capaz de transmitir uma experiência adquirida, porque isso já é inato, né? Esse código de sinais, né, já é algo inato da própria espécie das abelhas, tá? Então, por exemplo, se uma determinada abelha resolver, né, por um acaso, ela descobriu o alimento de uma outra forma e ela passa a se alimentar de uma outra forma diferente desse código inato, ela não vai saber transmitir isso às outras abelhas da colmeia. Por quê? Porque não há linguagem no sentido da transmissão da experiência adquirida. Então, esse é o ponto, né, inicial, a partir do qual eu começo a discutir lá na videoaula. Né? Em algum momento, né, na história da espécie humana, a gente passou da natureza para a cultura, ou seja, a gente abriu mão dos nossos instintos mais primitivos, digamos assim, em prol do laço social, né? Em prol da hominização, né? Em prol do artifício. Né? A gente deixa, então, a lei da selva, né? E começa a habitar uma lei da cultura. Tá? E quando que isso se deu? Vocês podem estar perguntando. Né? Mas quando é que isso se deu assim, filogeneticamente? Filogênese é a história da espécie humana. Quando é que isso se deu? Em que momento e tal? Não sei. Tá? Também não se consegue responder isso com 100% de precisão, porque não há registro. Tá? Eu até cito o primeiro registro literário, né, de um momento no qual se abre mão do instinto em prol da cultura, que é a passagem, né, de um livro chamado Odisseia, no qual Homero, para não sucumbir... Não, desculpem.
não é o Homero. O Homero foi quem escreveu, né? Foi o Ulisses, o personagem principal da Odisseia de Homero. Ele se amarra no mastro da embarcação para não sucumbir ao canto das sereias. É uma passagem muito bonita. É o primeiro registro que a gente tem disso que eu estou chamando de hominização, de você abrir mão dos seus instintos mais primitivos, de você possuir o outro, né, como um objeto sexual, né, ou como um objeto de violência, né, em prol do laço social. Tá? Quer dizer, Ulisses, ali naquele momento, ele não podia ser seduzido pelo canto das sereias, porque isso o desvirtuaria do caminho que ele estava percorrendo no sentido de reconquistar as terras, né? Na Grécia Antiga, ele tinha, então, essa designação social, tá? Então, mas quando que isso surgiu assim filogeneticamente? Bom, não se sabe, porque não tem registro, mas se presume, né, que durante a Era Glacial, que foi... enfim, isso está em um texto do Freud, né? O Freud foi um dos autores aí que, antes mesmo dos antropólogos, tentou explicar essa passagem da natureza para a cultura, tá? E para isso ele escreveu alguns textos, né? E num desses, né, ou num destes textos, ele vai falar que a Era Glacial foi uma era que requisitou dos seres humanos daquela época restrições, né? Restrições muito intensas, né? Que teriam, de certa forma, propiciado, né, em função dessa mudança climática radical que houve na Terra, a abertura, né, para o advento de algo ligado à cultura, à civilização e ao laço social, em detrimento da natureza. Tá? Bom, então, vocês percebam que a linguagem, então, ela não é algo que surge com a gente. Então, quando a gente nasce, a linguagem já existe, e quando a gente morre, ela vai continuar existindo. Então, a linguagem, na verdade, é um tesouro, né? Uma espécie de tesouro guardado, né? Lacan, que foi um psicanalista pós-freudiano, ele vai falar que é um tesouro dos significantes, né? Vocês podem guardar esse termo por enquanto, depois, mais adiante, a gente fala o que é um significante, não necessariamente nessa aula, mas ele vai dizer que a linguagem é um tesouro dos significantes e cabe a cada um se apropriar desse tesouro, né? Quer dizer, a linguagem, ela já existe antes do nosso nascimento, na medida em que vocês, né, quando nascem, já são falados, né, por um outro, aquilo que ele chama de grande outro, né? O grande outro, na verdade, é uma função, né? Uma função de quem exerce os cuidados, né? Já que na espécie humana a gente nasce prematuro. Então, o que há na ocasião do nosso nascimento é uma prematuridade que é tanto orgânica quanto linguística. Tá? Então, além da gente ter essa prematuridade orgânica, a questão da mielinização, a gente tem uma prematuridade linguística. E o que eu estou chamando de uma prematuridade linguística? A gente já nasce imerso numa sopa de letrinhas, que é a linguagem, ou seja, a partir do momento em que se nasce, todos ou muitos falam conosco, só que nós não somos capazes de decifrar aquilo que nos falam. Ou seja, a gente não é capaz ainda, né, de decifrar a linguagem pelo viés do sentido. Né? Ou seja, a gente ainda não tem a capacidade de se apropriar dos signos linguísticos, né? Dessa junção artificial que existe entre as palavras e as coisas. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, assim.
cada sujeito, né, ou seja, cada indivíduo, para se tornar sujeito falante, vai precisar se apropriar, né, da linguagem. Então, cada um vai precisar se apropriar, internalizando, tá, ao seu modo, obviamente que cada um vai fazer isso ao seu modo, que não existem duas apropriações iguais, né, da linguagem para a mesma pessoa, por mais que, vamos supor, um casal de gêmeos criados pela mesma pessoa numa mesma época, né, dentro de um mesmo contexto, apesar, né, as pessoas vão se apropriar, esse casal vai se apropriar da linguagem ao seu próprio modo, né? Então, a linguagem não é fixa nesse sentido de que cada um se apropria ao seu próprio modo, né? Abrindo, então, para um campo do equívoco, né? Muito mais do que para o campo da fixação a um referente objetivo, né? Então, a grande questão aí da linguística, desde Saussure, né, que foi um linguista do início do século XX, foi desvincular o signo do referente objetivo, né? Então, na linguagem humana, né, o signo, né, isso que faz signo para ele, né, é a junção de uma imagem acústica, de um som com um conceito. Então, quando eu falo árvore, vocês estão escutando árvore, né? Vocês escutam um som e vocês presumem o que esse som representa a partir de um conceito, né? Árvore. E isso é totalmente artificial para o Saussure, né? Quer dizer, não há relação natural entre o fonema, né? Árvore, o som que vocês escutam, e o morfema, ou seja, a grafia, o prefixo, né? O sufixo da palavra árvore, tá? Isso é completamente artificial. A árvore podia se chamar qualquer coisa, né? Mas, no entanto, se chamou árvore. Quer dizer, então, o campo da linguagem humana é o campo do artifício, nesse sentido de que é uma convenção, né? É uma convenção, e essa convenção que possibilita, inclusive, a comunicação, né? Tá? A partir do momento no qual você se apropria da linguagem, você emerge como sujeito falante e, por sua vez, você entra dentro dessa convenção, né? Você acredita, né? A gente passa a acreditar que as palavras são coisas também, né? E a gente começa a acreditar, inclusive, que a gente é aquilo que disseram acerca de nós mesmos, né? Porque se eu chegar aqui e tentar, né, na primeira aula eu já fiz um pouquinho. Aí eu fui me apresentar, eu falei, olha, olá, tudo bom? Eu sou Rogério. Bom, Rogério não fui eu que escolhi, me deram. Então já começa por aí, o nome não foi a gente que escolheu, né? Aí a gente, bom, eu sou natural de Vitória, no Espírito Santo. Bom, também não escolhi onde eu nasci, né? Também não escolhi. E aí eu continuo. Bom, eu tenho atualmente 48 anos, aliás, meu aniversário foi anteontem, tá, gente? E aí, não mais 47, agora eu tenho 48. Aí vocês podem perguntar, mas e a idade? Bom, a idade eu também não escolhi, né? Obrigado, Ana Vitória. Obrigado, obrigado. Então, vocês estão percebendo que no momento no qual eu tento me apresentar, eu começo a falar de mim a partir desses significantes que me deram, né? Quer dizer, então, eu tentando falar de mim, sou mais falado do que falo propriamente de mim, né? Então, esse aqui é o ponto, assim. Aí, eu dizia para vocês que cada um tem que se apropriar, né, da linguagem
para emergir enquanto ser falante. Por quê? Porque a gente não nasce, né, com essa capacidade de transmitir a experiência adquirida. Tá? Isso é algo que a gente precisa se apropriar. Né? A gente nasce com um potencial biológico, etc. e tal, mas não com essa capacidade, né, de transmissão da experiência adquirida. E aí, como é que... Vamos para o ponto assim mais... um dos pontos mais importantes, né, que eu considero desse vídeo. É que, quando a gente se apropria da linguagem e, digamos, entra dentro, né, da convenção, do artifício, ou seja, do discurso, né, é a parte da linguagem que faz laço social, tá? Pelo menos dessa perspectiva psicanalítica. Então, quando é que se entra no discurso propriamente dito? Né? Quando é que se apropria da linguagem propriamente dita? Então, eu falei que na filogênese, né, o Freud vai dizer que talvez tenha sido na era glacial. Mas e na ontogênese? Né? Então, quando é, né, que se opera essa passagem da natureza para a cultura na ontogênese, ou seja, na história individual dos sujeitos? Né? E aí o Freud tem aquela clássica frase, que não é dele, mas enfim, ele vai dizer que a ontogênese repete a filogênese. Né? Então, aquilo que aconteceu na história da espécie humana tem que acontecer também na história de cada indivíduo. Cada indivíduo vai ter que adquirir a linguagem. Né? Já que, eu até citei a Simone de Beauvoir, né? Que tem uma frase, ou pelo menos uma ideia, se não for uma frase, que eu acho muito legal, muito bacana, que ela diz assim: não se nasce mulher, torna-se mulher. Né? Da mesma forma, a gente pode dizer que não se nasce humano, torna-se humano. Né? Aí vocês podem, mas não se nasce já com direitos universais. Sim, gente, mas aí no plano do direito, não no plano do desejo. No plano do desejo, você precisa se apropriar da linguagem. Muita gente assim não conhece nada do Lacan, tá? Mas conhece essa frase, que é uma espécie de aforismo. Né? Aforismos são essas frases assim de lacração, né, que os filósofos e pensadores fazem. E aí o Lacan tem esse aforismo que ele diz, e vocês certamente já ouviram falar, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? O que ele está querendo dizer? Que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Eu vou falar bem grosso modo aqui, tá? Ora, é que a linguagem, primeiro, ela está fora e ela precisa ser internalizada de alguma forma. E a linguagem, ao ser internalizada, né? Ou seja, é a internalização da lei, né? Ou seja, que para o Freud é a proibição do incesto, né? E do assassinato, que essa lei primordial, digamos assim, é aquilo que funda um psiquismo, assim como isso foi o que fundou a linguagem. Né? Então, na verdade, a gente se apropria da linguagem, ou seja, é um dentro, é um fora que é internalizado num dentro, né? Então, por isso que o psiquismo tem as mesmas estruturas que as leis da linguagem, tá? Porque, na verdade, é um mecanismo de internalização daquilo que ele chamou do tesouro dos significantes. Tá? Até aí, tudo bem? Depois, se vocês quiserem, a gente complexifica, porque ele vai falar da banda de Möbius, que é uma figura topológica que, ao mesmo tempo, tem uma face só e, ao mesmo tempo, dentro e fora. Né? É porque muita gente, né, eu já ouvi muitas vezes essa crítica, assim, mas a psicanálise não fala do social. Como não? Como não fala do social? Né? Porque, para ele, o simbólico é justamente o social construído a partir das leis da linguagem. Né? Agora, claro, em vez de chamar de social, ele chama de simbólico. Né?
Porque o simbólico é o social, construído a partir dessas leis da linguagem. A partir do momento no qual a linguagem veio dar um freio, né, aos instintos mais primitivos do ser humano. Quer dizer, qual não foi, gente? Vamos pensar aqui. Qual não foi o avanço, né, para a espécie humana quando o primeiro hominídeo, lá não sei quando, mas há muito tempo atrás, em vez de jogar uma pedra enorme na cabeça do outro, xingou o outro pela primeira vez? Não foi um avanço tremendo, né? Ou seja, a linguagem botando um freio nos nossos impulsos mais primitivos, ou seja, porque se a gente pensar o que é a lei da selva, a lei da selva é a lei do mais forte, né? É a lei do mais forte. É aquilo que o Freud, em Totem e Tabu, é um texto que ele escreveu em 1913, se não me falha a memória, mas foi por aí, no qual ele vai falar, com base nos estudos do Darwin, Charles Darwin, né, de uma horda primitiva na qual existia um macho alfa que tinha direito de vida e morte sobre os seus súditos, né, e que tinha direito de usufruto de todas as fêmeas como ele bem entendesse, né? Até que num determinado, aí Freud conta essa espécie de mito, né? Que o mito ele vem dar uma certa forma à estrutura, né? Então ele conta esse mito. Bom, num determinado ponto, né? Esses filhos desse macho alfa, né? Que tinham o direito de vida e morte sobre eles. Então imagina, quando os próprios filhos, porque todos eram filhos dele, obviamente, já que ele tinha direito, né? De soberania nessa horda. Então, quando os próprios filhos se tornavam adolescentes, ele ia e matava, né? E abusava sexualmente. Então, é isso. A lei da selva é isso, é você ter esse direito ilimitado, né? De vida e morte, de tratar o outro como objeto a ser morto e como objeto sexual. É isso que a linguagem veio nos separar, veio barrar, veio frear. A partir do advento da linguagem, né, aí começou-se a se estabelecer toda uma questão atrelada às leis de trocas, né? Isso quem descreve muito bem é um antropólogo chamado Lévi-Strauss, né? Ele vai falar das relações elementares de parentesco e etc. e tal. Então a linguagem ela veio regular essa lei da selva, criando leis artificiais e fundando a cultura e a civilização, tá? E que para o Freud os filhos, né, desse macho alfa se revoltaram, mataram-no, né? E pela culpa advinda, né, desse gesto, eles criaram a primeira lei, que era de que ninguém poderia nunca mais ocupar esse mesmo lugar que o pai ocupava, que esse macho alfa ocupava. Então, a partir de um momento, né, essa fratria encontrou um limite. E qual foi esse limite? Né? Ninguém pode ocupar o lugar que esse pai ocupava. Ou seja, ninguém pode cometer incesto e nem assassinato, que era o que esse macho alfa fazia. Né? Então a gente tem o início aí das relações de trocas, né? Que possibilitaram as hordas se tornarem clãs, tribos, né? E hoje em dia cidades, metrópoles, né? E etc. Tá? Então até aí tudo bem? Vamos lá. Tem umas perguntas aqui, deixa só eu lê-las. Não sei se são perguntas ou comentários. Deixa eu ver. A Soane, ela diz assim: professor, toda essa discussão me fez lembrar também a teoria de Noam Chomsky, pois ele fala justamente isso, do indivíduo possuir essa capacidade inata de produzir, compreender e reconhecer a linguagem. Sim, mas a questão é essa, Sônia, a meu ver, tá?
essa capacidade inata, biológica, ela não garante que a gente vai entrar na linguagem, porque isso depende da nossa apropriação individual da linguagem. E se vocês forem parar, vamos falar aí só para antecipar, né, o que seria a conclusão, a própria Bia já citou Enigma de Caspar Hauser, que é um filme no qual um indivíduo que não teve contato com esse grande outro, ou seja, ninguém exerceu ali a função de cuidados para com ele, né? Então ele não desenvolveu a linguagem, ele não era capaz sequer de ter um tipo de pensamento que fosse, né? Um tipo de encadeamento das ideias que fosse, né? De raciocínio, etc, etc, né? Então, a gente tem esse caso aí dos meninos selvagens, né? Não só Caspar Hauser, tem outros filmes, vocês podem pesquisar, né? Que mostram muito bem que só essa predisposição biológica não garante a aquisição da linguagem, tá? Ela é necessária, mas não suficiente, ok? E aí a Annalice me pergunta, Rogério, em que momento surge o inconsciente? Bom, o inconsciente surge no momento do recalque primário, tá? Do primeiro recalque, o que o Freud chamava de recalque primário. Mas deixa só eu começar aqui a entrar na questão da ontogênese, para a gente poder avançar mais um pouquinho nesse ponto, tá? Mas respondendo assim mais objetivamente a sua pergunta, ou tentando responder pelo menos, Annalice, para o Freud existia um recalque primário que era algo inacessível, então a gente nunca mais teria acesso, e o recalque secundário, esse que aparece, né? Por exemplo, na análise via sintomas, né? Já que o sintoma é o retorno do recalcado. Então, no texto do recalque está lá bem explicado pelo Freud, né? O recalque primário ele seria uma espécie de fonte, né? Atrativa dos recalcamentos secundários. Recalcamentos secundários a gente teria acesso, mas isso que o Freud chama de recalque primário, a gente não teria acesso. Isso seria o que funda o inconsciente propriamente dito. Isso o Lacan vai dizer no último ensino, isso muito adiantado, já nos anos 70, né? O Lacan vai chamar de la langue, ou a língua, tá? Tudo junto, assim. Então, isso, a meu ver, tá, gente? Eu estou falando aqui, mas se vocês conversarem com outro lacaniano aí, ele pode falar uma outra coisa. Mas, assim, às vezes é mais fácil se entender com um behaviorista do que com outro lacaniano, tá? Mas, assim, a meu ver, o que o Lacan chamou de a língua tem a ver com o que o Freud chamou de recalque primário, né? Ou seja, é a incidência do significante no próprio corpo, né, do indivíduo, assim. Como eu falava para vocês, em função da prematuridade linguística, a gente nasce e, né, é atravessado pela linguagem, mas não é capaz de decodificá-la, né? Agora, isso deixa marcas, né? Isso deixa cicatrizes, e essas cicatrizes, uma palavra assim que, né, muito, por exemplo, sei lá, se você foi criado por pessoas que ouviam muito uma música, né? Isso eu estou falando lá, você recém-nascido mesmo, né? E ouviam muito essa música, e aí, né, uma palavra, né, dessa música te marcou ali, né? Se inscreveu no corpo, assim, pá, pum, né? Uma cicatriz. Foi isso que incidiu ali sobre o seu corpo, a despeito da sua vontade, porque isso não depende de você, né? Porque você está ali imerso na linguagem, né? E ouvindo tudo, né? E só que essa marca você não tem acesso. Então isso é o que
o Freud chamava de recalque primário, né? Então, a partir desse recalque, a partir dessa palavra, desse significante para o Lacan, vai se fundar o inconsciente a partir dos recalcamentos secundários, ou seja, né, metáfora, metonímia, enfim, jogos de linguagem, né, a partir dessa palavra, né, que o Lacan vai chamar de significante mestre, né? Então, a partir desse significante mestre, né, surgem outros significantes que também serão recalcados, justamente, né, porque o recalque primário é dessa ordem do traumático, né, e o recalque visa justamente a manter inconsciente aquilo que é traumático para a consciência, né, digamos assim. Então, para o Lacan, essa noção de la langue, ou a língua, são justamente esses significantes mestres que nos atravessam, né? E que nos constituem, né? Como sujeitos da linguagem, a despeito da nossa vontade, tá? Por isso que a gente é mais falado do que fala. O Lacan, ele deslocou. Freud também. Freud e Lacan deslocaram essa ideia de que há um eu autônomo, consciente de si, autoconsciente, né? Que toma decisões com base na razão. Quer dizer, o Freud vai falar, não, nada disso. Freud e Lacan, né? Bom, a gente tenta, isso é uma espécie de ideal, né? Mas na verdade, a gente é presa dessas repetições, né? Que a gente não sabe de onde vem. Não sei te responder, tá? Porque também, assim, não tem... Porque a psicanálise não lida com universais, né? Então, a partir de tanto, a partir de... Presume-se que com 2 anos já há essa apropriação né, da linguagem e a constituição de um inconsciente. Então, é essa a expectativa. Para o Freud, era só com 5. Depois, Melanie Klein vem dizer que com 2 anos, praticamente, o sujeito já estaria ali estruturado. Lacan vai ser muito mais kleiniano nesse sentido, né? Com 2, 3, 4. Então, agora, tem um livro que eu li sobre uma psicanalista que trabalha com crianças autistas, e que, para trabalhar com crianças autistas, você precisa inventar uma nova psicanálise, né? Que a psicanálise ela foi inventada para lidar com as neuroses, né? Sequer com as psicoses, tampouco com o autismo, né? E aí tem uma discussão enorme se o autismo é uma psicose ou não. Eu não sei, sinceramente. Tá? Eu prefiro me abster porque, como eu não estudei assim especificamente o autismo, eu prefiro me abster. Mas é uma discussão aí muito, né, ferrenha, inclusive no campo lacaniano. Isso divide lacanianos. Tem uns que acham que é uma psicose, outros que acham que não é. Enfim, seria uma outra coisa, e etc. e tal. Mas aí ela reparou que enfim, o autismo é caracterizado por essas repetições, né? A incidência de um significante único, né? Porque, assim, o que é a comunicação, né? Pelo menos para o Saussure, né? Há uma lógica, assim, da linguagem, de funcionamento da linguagem. O Saussure vai falar, e o Lacan vai reafirmar isso, né? Aliás, ele vai pegar do Saussure isso. O Saussure vai dizer que um significante ele só funciona por oposição a um outro significante. Então, o que existem são jogos de diferença, né? Derrida depois vai falar da différence, né? Mas, assim, o que existem são diferenças, oposições. Então, por exemplo, o dia, né? Você entende em contraposição à noite, por aí vai. Então, são essas oposições significantes que, na verdade, fazem com que a cadeia linguística opere, né? Então, o S1 é um significante e um S2, um outro significante. O elo mínimo para que a cadeia significante
ou seja, para que a estrutura de linguagem funcione. E no autismo só existe S1, é um significante único, ou seja, é uma repetição sempre do mesmo. É repetição, 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 repetição. Eu estou falando dos casos mais graves, vocês sabem que isso é um espectro que varia, né? Asperger, Kanner, eu estou falando lá dos casos mais graves, então, que é o caso dessa psicanalista. Repetição, repetição, repetição. Então, o que essa criança fazia era só bater com a caneta assim na mesa, né? Direto, direto, direto. E aí ela, intuitivamente, já que não há fórmula para isso, né? Pensou, bom, como criar um S2 para essa criança? Como criar uma oposição significante? O que se opõe a essa batida que ele faz com a caneta na mesa? Aí ela, enfim, né? Resolveu bater na mesa também. E aí sempre que ele batia, ela respondia, né? E aí ela começou a introduzir, né, um segundo significante, né, pelo menos um fonema, um som, né, embora não tivesse conceito, mas foi um som que fez com que essa criança, a partir daí, né, pudesse criar uma cadeia associativa mínima, né, saindo dessa repetição automática, desse automatismo de repetição, assim. Eu não me lembro ao certo a idade dessa criança, tá? Mas, assim, se eu fosse responder na orelhada, tá, Bia? Eu diria que a partir, sei lá, de 2 anos, né? Desde que seja um analista que saiba o que está fazendo, né? Porque, assim, o tipo de manejo clínico é completamente diferente do manejo que se tem com crianças maiores, com adolescentes, adultos, idosos, etc., né? Embora, em psicanálise, você lida com o sujeito do inconsciente. E o sujeito do inconsciente ele não envelhece, tá? Isso aqui é interessante, assim. O inconsciente ele não envelhece, porque ele continua produzindo, né? Ali os mesmos conteúdos, e, independentemente da faixa etária cronológica das pessoas. Tá? O termo sujeito fala de alguém que está assujeitado, né? Então, de certa forma, todos nós temos que nos assujeitar ao que já existe, né? Ao que pré-existe a nossa existência e ao que também persistirá ao nosso desaparecimento, né? Por exemplo, tem um filme agora novo do Almodóvar que está no chama Mães Paralelas, né? Que está disponível na plataforma Netflix, que fala justamente disso, né? Que vai resgatar memórias, né? De pessoas desaparecidas, né? E o quão angustiante é para os familiares o desaparecimento de uma pessoa e o fato da família não poder dar um enterro digno àquela pessoa, né? Que esse é o caso dos desaparecidos políticos, né? E ele está se referindo a um período da Guerra Civil Espanhola, né? Pleno franquismo, que, onde mais de 100 mil pessoas desapareceram, né? Então, assim, o simbólico, né, é você poder dar um tratamento, né, digno à pessoa que morreu para que ela continue existindo. Então, quando você vai num cemitério, tem lá uma lápide, né, muitas vezes tem, né, uma lápide com o nome da pessoa, né, data de nascimento, a data de morte, ou seja, é uma certa memória, né, que se constrói para essa pessoa, além do que essa pessoa, mesmo morta, continua sendo falada, né, e continua sendo falada. E se for música, se for instrumentista, continua sendo tocada, se for um literato, continua sendo lida, né? Ou seja, como que a linguagem, né,
o simbólico, ele persiste a nossa existência. Então, a gente é um momento né, que a gente experiencia nessa infinitude que é o simbólico, né? Ou seja, que já existia antes da gente e que vai existir depois do nosso desaparecimento. Então, num primeiro momento, todo mundo se assujeita a isso, né? Agora, permanecer assujeitado é causa de sofrimento. Por isso é que se faz análise, né? Para você tentar se desamarrar, né, dessa captura do grande outro, para você tentar deixar de ser falado e falar por conta própria, né? É claro que essa liberdade total, ela é impossível, né? Tá? É óbvio que a gente sempre vai ter um resto, né? A liberdade nunca vai ser total, mas a captura também nunca vai ser total. Esse aqui é o ponto. Então, não conheço, assim, Durkheim, eu só li mesmo alguns textos dele sobre o suicídio, tá? Por conta das disciplinas, né, que eu ministrava. Mas eu não conheço, assim, né, para opinar. Mas do que eu me lembro, ele me parecia ser muito determinista, né? Então, assim, em psicanálise, o suicídio como fato social, né? Então, é aquela coisa determinista. E em psicanálise não há esse determinismo, assim, nesse nível, no mesmo nível que a sociologia, por exemplo, de Durkheim coloca. A Daiane aqui me pergunta, professor, como se dá essa análise com pessoas surdas e mudas? E como ocorre a formação das estruturas da linguagem para elas? Bom, tentar responder assim, mas também hipotetizando, tá? Porque, assim, o que é o signo linguístico para o Saussure, né? Como eu já disse, é a junção. Isso que não existe para as abelhas, né? As abelhas, elas são incapazes de fazer semiologia, de interpretar signos, né? Mas o que é um signo? É uma relação arbitrária que se constitui entre uma imagem acústica, um som e um conceito, né? Aquilo que a grafia da palavra representa. No caso dos surdos e mudos, não há imagem acústica, né? Mas há imagem propriamente dita, a imagem visual, né? E essa imagem visual ela é associada a um conceito. Então, o signo linguístico se constitui dessa forma. A meu ver, não muda nada, né? Quer dizer, o que muda aí é a inexistência de fonemas, né? Ou seja, de sons, né? Mas enfim, se você for aqui nessa sorveteria aí, o sordo, né? Que é o surdo em italiano, pedir uma casquinha, você faz assim, né? Se for na casquinha. Então, isso aqui, né? É a junção, né? De uma imagem gestual a um conceito. Aquilo que essa imagem gestual representa, que no caso é a casquinha do sorvete, né? Então, é uma estrutura da linguagem tão complexa quanto qualquer uma outra, né? Só que se dá de uma outra forma, tá? Ela se constitui de uma outra forma. É isso que eu responderia nesse caso. Agora eu posso voltar a esse ponto só para a gente poder concluir. Prometo que vai ser rápido. Online a gente tem que ser mais breve, senão fica muito cansativo. Só voltando, vocês se lembram que eu falava, né, que cada um precisa se apropriar da linguagem, né, e que o indivíduo precisa repetir na ontogênese, ou seja, na sua própria história individual, a história da espécie humana, ou seja, a história da filogênese. E aí, quando que se dá o advento da linguagem, né, para o indivíduo? Quando que ele se torna capaz de se apropriar da linguagem? O Freud, em 1920, escreve um texto chamado Além do Princípio do Prazer, onde ele vai tentar responder a essa questão. Tá?
E ele vai falar de uma brincadeira que eu cito na videoaula, chamada brincadeira do Fordar. Vocês já ouviram falar nisso? Né? E o que é a brincadeira do Fordar? Né? Na verdade, ele observou o próprio neto brincando, né? E aí, às vezes, me falam, mas como é que o cara cria uma teoria observando o neto e não sei o quê? Eu falo, gente, tudo que o Freud fez foi observar pessoas e ouvir pessoas. Era assim que ele construía as teorias, né? Ele não era um experimentador, né? Um pesquisador experimental e nem um empirista, né? Então, o que o Freud fazia era... O Freud era um grande ensaísta, né? Cujos ensaios eram construídos a partir dessa apropriação que ele fazia do mundo e da observação das pessoas, da escuta clínica e etc. e tal. E ele observou o próprio neto, né? De cerca de 1 ano e meio, eu acho que ele tinha mais ou menos essa idade, brincando com um carretel de linha, né? Então, naquela época, não existia tablet, né? Em 1920, imagina. Nem iPhone, tá? Então, o que as crianças precisavam brincar com, né? Carretel, carrinho de rolimã, essas coisas. E aí, ele jogava esse carretel para longe e gritava, ó. E ele puxava a linha desse carretel para perto de si e gritava, ah. Então, ó, ah, ó, ah. E aí o Freud ouviu isso como Fordar. O texto se chama Além do Princípio do Prazer. Vou escrever aqui. Além do Princípio do Prazer. O nome do caso, na verdade, não é um caso, é um neto dele chamado Ernest, filho de uma filha dele que morreu de gripe espanhola. Tá lembrando que em 1920 a gente está em plena pandemia de gripe espanhola, tá? Repetida em 2020, só que não com a influenza, e sim com o coronavírus, né? E aí ele percebe, então, o neto, né? Em 1920, o Freud já era bem experimentado, assim, né? Tinha mais de 60 anos. Então, jogava carretel de linha O, puxava A, né? E aí ele entendeu isso como fordar, que em alemão significa for, lá, dá, aqui. Então, uma primeira articulação significante, né? A primeira oposição significante, lembrando que eu acabei de falar para vocês, e para que haja linguagem é preciso haver uma oposição significante. E ele notou essa oposição significante, então, no neto, né? E ele pressupôs que, a partir desse momento, então, houve a apropriação do neto dele da linguagem, né? A partir dessa primeira simbolização que, para ele, representava a ausência da mãe. Então, a angústia de separação que o neto sentia da mãe, né? Porque a mãe em psicanálise é uma função, tá, gente? E como toda função, ela pode ser exercida por qualquer pessoa. Então, eu não estou falando de sexo nem de gênero, mas tem de alguém que exerce a função de cuidados. Então, essa mãe, né? Essa função aí, que é encarnada numa pessoa, obviamente, senão o bebê morre. Então, ela desaparece e reaparece. Desaparece e reaparece. E o bebê lidava com a angústia de separação dessa mãe, repetindo essa experiência de desprazer, né? Jogando carretel, fazendo carretel desaparecer e depois fazendo carretel reaparecer. Tanto que crianças nessa idade amam essa brincadeira de desaparecer, né? Sei lá, você bota um lençol na cara, desapareceu. Aí você abaixa o lençol, reapareceu. E a criança fica rindo, abre um sorriso de fora a fora, né? De certa forma, o lúdico aí dando conta dessa angústia de separação. E como símbolo, né, é a morte da coisa, né? Ou seja, o simbólico, a linguagem, ela surge
a partir desse artifício, de uma convenção, se desvencilhando do referente objetivo. Para o Freud, foi um momento de simbolização da ausência da mãe que a criança fez, né? Então, a partir do momento no qual ela foi capaz de fazer essa primeira simbolização de uma ausência, já que o símbolo representa a morte da coisa, do referente objetivo, ela adveio como ser falante. Então, isso que para o Freud é a internalização da linguagem, né? E a partir daí, então, surge, né, esse psiquismo, né, estruturado como uma linguagem, um sujeito da linguagem que, como eu disse para vocês, é diferente de um eu, né, autônomo, autoconsciente e autorreferenciado. A primeira oposição significante para o Freud é entre uma presença e uma ausência. Então, é entre a presença e a ausência da mãe, né? Então, é uma oposição, assim, porque, na verdade, o que a mãe está fazendo é transmitindo, e aí falando lacanianamente, o que a mãe está fazendo é transmitindo uma falta à criança, né? Ou seja, quando a mãe some, quando a mãe desaparece, porque para a criança é isso. Como ela não tem conservação do objeto, ela não tem essa capacidade de conservar o objeto, quando a mãe some, ela desaparece. Ela não tem ideia de que a mãe vai retornar, vai voltar, né? E aí, quando ela volta, é aquela alegria, efusividade, porque é justamente isso. Ela não tem essa, né, noção de conservação do objeto. Então, o que essa mãe está transmitindo é a falta, no sentido de que ela está dizendo para aquela criança que aquela criança não a satisfaz plenamente, senão ela não sairia de perto nunca dessa criança, né? E que ela tem um desejo que está para além daquela criança. E quando ela aponta para um desejo que está para além daquela criança, ela introduz nessa criança uma falta, né? Na medida em que a criança internaliza o fato de que ela não é o objeto de desejo exclusivo dessa mãe, né? Aquilo que Lacan chama de falo. A criança não é o falo da mãe, né? Ou seja, até porque o falo é um objeto de desejo inexistente, né? Que ele não pode nunca ser realizado, né? Porque está para sempre perdido. Ele vai chamar de objeto A. É algo para sempre perdido, né? Que a gente está sempre procurando, mas a gente nunca vai encontrar, né? Essa é que é a beleza, assim. Imagina você encontrar o objeto que te falta. É igual naquele livro, A Falta. Vocês conhecem de um círculo que A parte falta que faltava. a parte que a parte que faltava ou a parte que falta, alguma coisa assim. É um círculo que falta uma parte, né? E aí ele sai procurando. Quando ele encontra, ele não é capaz de fazer mais nada, porque ele está completo, pleno, né? Então, quer dizer, na verdade, essa falta, né, transmitida pela mãe, que nos mobiliza, né, no sentido desejante, de também procurarmos outro objeto de desejo para além desse objeto de desejo primordial. O José Heronides me pergunta, uma pergunta, está com interrogação. Professor, essa divisão entre o sujeito de desejo e do direito é somente para efeito didático? Eu acho que sim, mas também que não. Porque assim, olha só. Tá, eu acho que eu entendi. Desculpem. É alergia, tá, gente? Estou com 3 doses. Ai. Porque assim, essa divisão entre sujeito do direito e sujeito do desejo, ela fala de uma divisão constituída entre aquilo que você herda, né, e aquilo que você tem que se apropriar de, né? Quer dizer, o sujeito do direito, ele é nato. Você herda.
Ou seja, se você nasce numa democracia, você é pleno de direitos. Você não precisa se apropriar deles, né? Você precisa só de um registro civil, a partir do seu registro civil, você está ali pleno de direitos. A nossa Constituição de 88, ela é muito clara com relação a isso. Ela nos dá uma plenitude de direitos. Se ela não ser implantada ou implementada, é outra coisa, mas no plano do direito, nós temos direito a várias coisas que estão lá descritas na Constituição de 88, que foi a que garantiu ao Brasil um certo, visou pelo menos a garantir ao Brasil um certo estado de bem-estar social que a gente nunca teve, tá? Então esse é um ponto. O que eu estou chamando de sujeito do desejo é isso que você não herda na medida em que você precisa se apropriar de, né? O neto do Freud, o Freud mostra o momento ali bem específico dele se apropriando da linguagem, emergindo como um sujeito de desejo, como um sujeito portador de uma falta que o move rumo a um objeto de desejo que está para além daquela mãe, que foi o objeto primordial, né? Então, isso não é nato. Kaspar Hauser não tinha isso, tá? Isso não é nato, isso precisa ser conquistado, né? E a conquista se faz pela apropriação da linguagem. Cada um vai fazer ao seu modo. Professor, você pode falar um pouco sobre a ordem do conflito? Aquela parte da videoaula, você fala que não há uma boa comunicação. Tá. É porque, assim, veja bem, se cada um se apropria da linguagem ao seu próprio modo, a linguagem é muito mais fonte de equívoco do que de consenso. Tá? É nesse sentido que eu estou falando, né? É claro que existe um sentido oficial que está lá no dinossauro, que está lá no dicionário, né? É porque os dicionários viraram dinossauros hoje em dia. Mas tem lá o sentido oficial das palavras nos dicionários. É só vocês irem lá e está lá, cadeira, 2 pontos. Objeto que serve para sentar, sei lá como é que está, mas deve ser algo por aí. Mas, no entanto, cadeira, né, pode equivocar para uma outra coisa, né, que não para aquilo que está lá no dicionário, né? Eu tinha um professor que ele falava assim, olha, gente, o Pelourinho, né, pode não ser o local onde os escravos eram castigados na época da escravidão, onde os escravizados eram castigados na época da escravidão. O Pelourinho pode ser somente a letra P com uma peruca loira, né? Um P loirinho. Pelourinho. Então, assim, do ponto de vista da comunicação humana, a linguagem ela equivoca mais do que comunica. É por isso que existem, aí isso, né? Você falou de ordem do conflito. É por isso que há o conflito, mal-entendidos, né? Vocês, obviamente, já se comunicaram no WhatsApp, né? Que é a maior fonte de conflito do mundo, assim, atualmente, né? Você fala uma coisa e aquilo vira uma bola de neve. Então, assim, essa ideia de que, por um lado, a comunicação ela não é só a transmissão de uma informação, porque a linguagem está submetida mais ao equívoco do que a comunicação, mas, por outro lado, isso também liberta, porque a gente pode criar poesia, porque se o sentido fosse fixo, né? Imaginem a gente falar uma linguagem fixa, um referente objetivo. A gente não ia fazer poesia. A poesia é justamente a subversão da linguagem, no sentido da criação de novas
de novos sentidos, né? Novos significados, né? Novas significações, e por aí vai. Aí a gente tem, só introduzindo essa questão, em psicanálise, né, pelo menos duas grandes categorias, que é neurose e psicose. Vamos deixar a perversão de fora, tá? Mas a gente tem duas grandes categorias, neurose e psicose. No caso da neurose, é quando há o advento do sujeito da linguagem, que se apropria da linguagem ao seu modo, que advém como sujeito do desejo, né, da falta. E a psicose é quando isso não acontece. Então, seriam como Moisés lá, esse momento em psicanálise é primordial, porque funda uma estrutura subjetiva, tá? E é como, vocês se lembram de uma passagem bíblica lá do Moisés batendo o cajado e dividindo o mar em duas partes, né? Dividiu, então, de um lado a neurose, de um lado a psicose. Então, essa é a grande divisão que se tem. Então, a gente ou, né, se apropria da linguagem e entra, né, na cultura, na civilização, no laço social, no discurso, tá? E aí a gente acredita que as palavras são coisas, etc. e tal, e acredita no poder que as palavras têm, na magia das palavras, etc. e tal. Ou seja, a gente é meio bobinho nesse sentido, né? Ou a gente não faz nada disso, mas aí o preço a pagar é você ter uma estrutura psicótica e tá, de certa forma, fora do discurso, fora do laço social, né? E fazendo uso muito peculiar da palavra, né? Da linguagem, melhor dizendo, como esse camarada que resolveu que, para ele, o ateu era, na verdade, o crente e não o descrente. Então, se ele utilizar essa palavra no dia a dia, vai ficar muito difícil dele se comunicar com outras pessoas, né? Porque ele está ali. E se vocês pegarem casos de psicose, assim, isso para o Lacan, tá? Lacan, a psicose desencadeada, pelo menos, né? Ela tem algum tipo de disfunção da linguagem. Então, para ele, querem diagnosticar um caso de psicose, acham uma disfunção da linguagem, né? Alguma coisa ali que o camarada está falando, né? E que não entra muito bem, né? Na lógica linguística consensual, né? E às vezes é uma palavra, né, como essa, ateu, né? Às vezes é um neologismo. Se vocês assistiram um filme muito famoso há algum tempo atrás, né? Aliás, há muito tempo, já uns 15 anos, Estamira, né? O trocadilho, né? Para um profeta que viveu no Rio de Janeiro, né? Era o significante gentileza, então era o significante que organizava a vida dele. Então, a partir desses neologismos, né, que são pontos de fixação, né, é possível, pelo menos segundo Lacan, se fazer um diagnóstico de psicose, e não haveria psicose sem algum nível de alteração da linguagem, já que o psicótico é aquele que não entrou no discurso, né, no laço social.